Se você estiver com sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Josué, capítulo 6, onde vamos ler alguns versículos, de forma especial, o versículo 20. Josué 6, onde nós encontramos o seguinte: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Senhor nosso Deus, glorioso Pai que estás no céu, em meio aos louvores, ó Deus, reunidos aqui neste lugar, nós estamos iniciando uma nova semana, que é uma dádiva Tua para conosco, Senhor, procurando a Tua presença, porque precisamos de Ti. E aqui nos encontramos, Senhor, para meditar na Sua palavra. Vamos nos debruçar agora e pedir que o Senhor faça vir água do trono da vida, que nos refresque e nos alimente, para que possamos atravessar mais um período, mais uma semana. Senhor, continua conosco nesses momentos de meditação, e que assim possamos, ó Pai, sair daqui mais firmes, mais fortes, para enfrentar as adversidades. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, irmãos. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade honrosa, e também ao pastorado local pelo convite, e assim estamos juntos aqui para meditar na palavra de Deus. Queridos irmãos, há poucos dias atrás nós tínhamos uma lua muito bonita e podíamos vê-la, e era muito grande na sua forma, como estava próxima da terra. E daqui, olhando a lua, nós vemos alguns detalhes. E dizem os especialistas em astronomia que se o inverso fosse possível para nós, ou seja, se nós estivéssemos na lua e olhássemos para cá, poucas coisas na terra seriam visíveis. Os mares, não é? Há algumas nuvens e poucas obras humanas. E uma delas que é possível ver da lua, segundo os entendidos, é a muralha da China. A muralha da China, que vocês estão vendo aí na foto, ela foi construída entre o século XIV e o século XV. E é uma obra muito extensa, ela tem mais de 2.300 quilômetros de comprimento. Tem uma altura máxima de 15,5 metros, mas na sua média ela tem 6 metros de altura. Então varia bastante, e ela é feita geralmente no alto dos montes. Foi um emprego tremendo de mão de obra, em grande parte de escrava, e que empregou terra, pedra, cascalho, tijolos, e custou muitas vidas. Em alguns lugares ela é chamada de a muralha de lágrimas, porque ela custou muitas lágrimas para ser construída. E grande parte dela ainda pode ser visitada, e ela foi feita para proteger a China dos seus invasores. E muitas cidades antigas, elas, mesmo no tempo bíblico e depois na Idade Média, se sentiam seguras quando tinham uma boa muralha. E assim, os moradores ali podiam viver mais tranquilos, que era uma barreira física que impedia que os seus inimigos chegassem até ali e fossem conquistá-la. A noção de país, como nós temos hoje, como uma unidade política, é algo muito recente na história da humanidade. Até não muito tempo atrás, eram cidades e estados.
como acontecia na própria Europa. Então, um país, por exemplo, como a Itália, na verdade, é coisa recente, porque as cidades, cada uma delas, tinha a sua economia, a sua cultura, os seus soldados, e ali elas cresciam e se defendiam das outras, que muitas vezes queriam conquistá-las por interesse político ou financeiro. E a muralha sempre foi uma eficiente forma de defesa. Mas isso já foi ultrapassado, na verdade, hoje já não faz sentido como defesa militar. Mas na nossa vida, muitas vezes, nós nos deparamos com muralhas. Muralhas que elas são construídas de diversas maneiras. E eu gostaria de te convidar por alguns minutos para nós pensarmos nas muralhas que existem ao longo do nosso caminho. Como elas são construídas? Do que elas são feitas? Se essa da China foi feita com tijolo, terra, cascalho e pedras, como são feitas as muralhas que nós enfrentamos? Eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos que enfrentar muitos obstáculos. Se pudéssemos dividir aqui, nós que estamos reunidos, você pode estar em duas situações. Ou você ultrapassou as muralhas, está num campo florido, vendo margarida de um lado, né, e vendo lírio do outro. Espero que você esteja nessa situação. E na sua frente não tem nada, só um campo plano e florido. As muralhas já ficaram lá atrás. Ou você está na outra turma, aquela que não está vendo o céu, porque na sua frente, tirando o seu horizonte, está uma tremenda muralha que você não vê nem aonde termina. Nós estamos num desses dois grupos. Mas se você estiver na primeira situação, lembre-se de que ter ultrapassado muralhas não significa que você está imune a ter novas pela frente para enfrentar. Então, enquanto temos vida, sempre estamos com o risco de enfrentar dificuldades pequenas, médias ou grandes, para as quais precisamos estar preparados. Como é que essas dificuldades aparecem na nossa frente? Como as barreiras são construídas? Uma fonte de criação de barreira muito eficiente somos nós mesmos. Nós somos grandes construtores. Somos construtores eficientes de barreiras intransponíveis. Medo. Quando nós damos lugar para o medo, eu não posso, eu não sou capaz, quem sou eu? Desta forma nós estamos começando a pôr uma pedra em cima da outra e criando uma barreira grande que depois nós vamos ter que um dia superar. Quando nós temos um complexo, desenvolvemos ou alimentamos um complexo de inferioridade, né, achamos que somos menores do que os outros por qualquer razão, estamos colocando mais uma pedrinha nessa muralha. Quando nós nos fazemos de culpados, de derrotados, de frustrados, de incompreendidos, são pedras que nós estamos colocando numa muralha que vai ficando cada vez maior e de repente nós nos vemos com um grande problema para resolver. E às vezes nós usamos desses sentimentos, e veja bem, são sentimentos, pensamentos. Tudo isso que eu me referi aqui são pensamentos humanos, mas não passam de pensamentos. E como pensamentos, eles podem ser mudados. O pensamento está dentro da nossa cabeça. O sentimento está dentro do nosso coração. E do mesmo jeito que ele vem, ele pode ir. Do mesmo jeito que eu me acho inferior, eu posso me achar tão capaz quanto. Não mais e nem menos, mas tão capaz quanto os outros. Eu posso expulsar aquele pensamento, repreender aquele pensamento. Posso dar lugar a um sentimento positivo. Desta maneira, tirando as pedras da barreira
que muitas vezes nós construímos. Então há barreiras que nós mesmos fazemos. Mas nem todas são construídas por nós. De uma forma simplificada, nós podemos entender também que há barreiras que realmente não são feitas por nós, mas vêm no caminho da estrada da nossa vida. São problemas que aparecem, para os quais nós não fizemos nenhum esforço, mas eles vêm sozinhos e ficam diante de nós. Mas para estes também, sempre há uma palavra de alento. 1 Pedro 4, versículo 12, está escrito: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na sua glória vos regozijeis e alegreis. Queridos irmãos, estamos sujeitos a problemas, perseguições e barreiras malignas também. Há muitos problemas, perturbações que têm origem no adversário e eles também nos sobrevêm. Nós estamos sujeitos às flechas, aos dardos inflamados do diabo. Todos nós estamos sujeitos. Há perseguições que nós não procuramos, mas elas nos encontram. E isso faz parte da nossa vida. Mas vemos aí em Tiago também 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então, se somos perseguidos ou estamos enfrentando uma barreira, uma perseguição no trabalho, na escola, na família muitas vezes, até pela nossa fé, então temos que lembrar que devemos estar felizes, porque Deus para isso tem um prêmio reservado. Nós, olhando para a história, nós vemos que aquelas cidades construíram as barreiras para se defender. Era uma forma de se proteger. E, de certa forma, hoje também, nós muitas vezes fazemos isso também para nos defender. Muitas vezes nós somos construtores de muros. Alguém já disse que a humanidade poderia também ser dividida em dois grandes grupos. A turma que faz muro e a turma que faz ponte. Construtores de muro, construtores de ponte. Isso com relação ao relacionamento, com relação às pessoas que são próximas a você. Se pensar com calma, você tem construído mais muros ou mais pontes? Onde nós temos empregado mais o nosso talento com relação às pessoas que nos cercam, aos familiares e especialmente aqueles que pensam diferente de nós? Veja que coisa interessante. O livro de Josué, que conta a história da queda da grande muralha que havia ali em Jericó, e ele começa dizendo assim, Josué capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. E o versículo conclui dizendo, ninguém saía e ninguém... Quando fizeram a muralha, eles fizeram para se proteger, não foi isso? Mas nessa circunstância, a muralha estava servindo para que ninguém saísse também. Então, quando nós construímos muros, nós os construímos para nos proteger. Eu quero evitar problemas, então eu evito um relacionamento. E vamos construindo e pondo as pessoas que não gostamos do lado de fora. Você é um construtor de muro. Beleza, para a sua proteção. Só que ninguém entra. E só que você não sai. Então o efeito pode ser contrário. Não é só uma proteção para você, mas pode tornar-se uma prisão que você mesmo fez ao longo da sua vida. Quando você constrói muros para evitar as pessoas, em vez de pontes.
é uma segurança efêmera, passageira e falsa. Construir muros. Nós nos sentimos seguros porque estamos nos isolando, mas esse isolamento não faz bem para nós a longo prazo. Lembremos disso quando estivermos com pessoas que são diferentes de nós, que não pensam igual a nós, que não são tão bonzinhos como nós somos, né? Tão bonitos como nós somos, tão perfeitos como nós nos julgamos. E aí nós fazemos um muro e colocamos eles lá, nós aqui. Isso acaba sendo uma prisão, que depois vai dar um problema tremendo. Isso vai ser uma muralha que você vai ultrapassar lá na frente depois. Mas outro tipo de muralha também pode estar na nossa frente. As enfermidades, as doenças, são muralhas difíceis de vencer. Elas tiram a nossa visão do horizonte. Você só vê a muralha na sua frente, só as pedras, só os tijolos. Você não vê mais nada lá na frente. Tudo para ali. E quando chega a doença, um resultado de exame que você não esperava, você vê naquele papel, aquele pedaço de papel, uma grande muralha. Ele se transforma em algo muitas vezes intransponível. E a sua vida passa a girar em torno daquilo, e você não enxerga mais nada. Some o céu azul, some o sol, e só vem o papel com aquele resultado que você não queria ver nunca. Mas a Bíblia nos diz que a fé no nome de Jesus, a fé que é dada a nós por Deus, produz saúde perfeita. Em Atos 3,16, diz que foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, a fé produz saúde. Problema na frente, doença, enfermidade, é hora de fé. Não é hora de reclamação, não é hora de dúvida, é hora de fé. Outra grande barreira são os vícios, coisa difícil também de erradicar, de tirar, barreira difícil de ultrapassar. Todo tipo de vício. Nós temos que entender e saber que se fosse fácil, não haveria ninguém com vício algum. Vício do jogo, do cigarro, da bebida, de drogas, de tudo, enfim, não é fácil. Se fosse fácil, não tinha pessoas enfrentando esta barreira. Mas a Bíblia também nos assegura que, com a ajuda do Senhor, nós podemos vencer qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de dificuldade. São as dificuldades, disse Epíteto, que revelam quem os homens realmente são. É na hora da dificuldade, na hora que você está diante de uma barreira, que você vai mostrar quem realmente você é. Se realmente do que você é feito. Martinho Lutero disse que Deus não promete imunidade a cruzes. Você é cristão, serve a Jesus, mas você não tem um seguro de garantia contra a cruz. Mas tem um seguro de que você não está sozinho. Você pode estar certo de que o Senhor está do seu lado. Ele disse também o seguinte: todo cristão é um carregador de cruzes. Cada um tem a sua. Né? Ouvi uma vez uma história interessante, já contei em outra mensagem, mas me pareceu muito positiva, que é uma alegoria, evidentemente, que na estrada da vida cada um estava carregando sua cruz, e tinha lá um cristão, e achou que a sua cruz estava muito comprida, e ele achou que se ela fosse menor, ele podia andar mais rápido, e chegaria mais cedo, e não precisava arrastar aquele peso tão grande, que não era justo ele ter uma cruz maior até do que a dos outros. E a verdade é que ele passou a mão num serrote e cortou a metade daquela cruz. Ficou bem mais leve. Ficou uma beleza. Ele começou a andar mais rápido e foi caminhando
na sua estrada e foi. Até que chegou um determinado momento, depois de uma curva, tinha um precipício. E na beira do precipício, então ele observou no outro ponto do precipício, no outro ponto do precipício, e os companheiros de viagem, cada um chegava ali, colocava a sua cruz, atravessava para poder continuar a viagem do outro lado. E adivinha o que aconteceu com ele, né? Faltou um pedaço da cruz. Um pedaço que ele achou que estava passando, que era pesado demais. E assim vamos nós também enfrentando as nossas muralhas ao longo da nossa vida, muitas vezes achando que a muralha é alta demais para nós, que não merecíamos, não é uma muralha tão difícil de ser ultrapassada. Mas o certo é que a palavra de Deus nos assegura de que não vem prova maior do que nós possamos suportar. Irmãos, sinceramente, para mim, se a Bíblia tivesse esse versículo inteirinha, os 66 livros, resumisse nisso, já era suficiente para a gente ter fé para enfrentar as lutas. Se Deus está dizendo que não vem prova maior do que nós podemos suportar, e se a gente crê nisso, já era o suficiente para nós ficarmos tranquilos. Não é? Mas nós gostamos de complicar um pouquinho mais as coisas. E assim vamos caminhando e as barreiras vão aparecendo, as muralhas vão crescendo, nós vamos construindo, o adversário percebe, vai colocando algumas também, porque ele não está dormindo, e as circunstâncias vêm, nós estamos sujeitos a elas, não pelo fato de sermos cristãos, vamos ser imunes, como já disse Lutero, mas vamos caminhando e as barreiras vão aparecendo. E aí nós nos deparamos com esse acontecimento lá de Jericó e vemos que aconteceu bastante coisa bem interessante lá. Nós vemos que eles tinham a promessa de Deus de que iam conquistar aquela cidade, mas havia um obstáculo intransponível, uma barreira muito grande, uma barreira que tinha cerca de 2 muros com 9 metros de altura. E esses muros, eles corriam paralelos. Em cima dele, podia passar uma carroça, um carro com cavalos, tinha mais ou menos 3,5 metros de largura. Então era uma barreira, na época, intransponível para uma pessoa do outro lado entrar se ela tivesse totalmente fechada. E, de repente, eles estavam então, diante daquela barreira, aquela muralha, e como ultrapassar? Os recursos militares da época, as lanças, as espadas, os machados, e mais ou menos isso aí. Mas nós vemos que a ordem divina para ultrapassar aquela muralha envolvia uma estratégia totalmente diferente. Não lançava a mão de nada daquilo, mandava que fosse feito uma estratégia muito diferente. E nós ficamos analisando qual o sentido. Mas você pode concordar comigo, parece que Deus tem uma predileção por agir por estranhos caminhos, que a bênção geralmente não vem do lado que a gente achava que devia vir. Deus parece que tem um jeito especial de resolver os problemas. Ele age de forma maravilhosa, no sentido de diferente, de totalmente inusitado. Deus tem um prazer nisso. E aqui não foi diferente. Primeiro, ele tinha um tempo para agir. Não foi uma mágica. Nós adoramos mágica, irmãos. Nós queremos que as coisas se resolvam assim, no estalar dos dedos. Eu vou lá, vou receber oração e o problema lá na minha casa vai resolvido. Não é? E nós queremos que aqui, em posição das mãos, o irmão volta. Chegou lá na sua casa, o problema está resolvido. Muitas vezes, o problema lá da sua casa não está lá na sua casa. Está dentro de você. É o seu jeito, é a sua boca que é pesada, é você que tem um pensamento errado e o problema não está lá. O problema está dentro de você. A muralha é você que é o construtor dela. E você quer magicamente uma solução lá, quando Deus tem que trabalhar no seu coração.
Deus precisa que haja um tempo para que a gente aprenda a ultrapassar a muralha. Deus tem uma forma diferente de agir. Queridos irmãos, não foi diferente aí. Deus tinha um tempo. Nesse tempo, Deus estava trabalhando, estava mostrando o seu poder, construindo a fé naquele povo que estava ali querendo entrar, e eles então precisavam ver como Deus age, e assim não foi diferente naqueles dias. Deus deu o tempo de 7 dias, onde eles rodeavam, e lá de dentro certamente os soldados de Jericó deviam achar muito curioso. Aquele povo andando, não é? Com uma arca na frente, tocando a trombeta, e ficava nisso aí. 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, e nada diferente acontecia. Deviam achar que eles deviam estar com algum problema, tinham tomado muito sol. Mas era Deus agindo por estranhos caminhos. Aquela grande muralha, 2 muros de 9 metros de altura, pedra, calcário, terra, tudo aquilo muito bem preparado, mas o certo é que não havia forma de ultrapassar. E a conclusão, meus queridos irmãos, finalmente, nós vemos que no 7º dia daquele cerco, então Deus conclui, dando a vitória a Josué e a todo o seu povo que estava ali, de formas que eles entraram, e de uma forma inesperada, a barreira, a muralha, aquele muro enorme, ruiu, conforme diz aqui, no versículo 20 do capítulo 6, diz, conforme a versão, diz aqui, ruíram as muralhas e tomaram a cidade. Quer dizer, as muralhas ruíram por si só. Alguém tenta explicar isso como um efeito de um ultrassom daquelas trombetas, efeito do grande brado, do grito que eles deram. Não se sabe ao certo uma explicação técnica ou tecnológica para isso, mas sabemos que espiritualmente o poder de Deus fez ruir aquela muralha. Nessa altura nós podemos pensar, irmãos, estamos domingo, amanhã começamos a luta para a maioria de nós. Você muitas vezes está preocupado com a muralha que está na sua frente. Se você não está naquela turma que está olhando as florzinhas, e já passou e está tranquilo, e acha que não vai vir mais nenhuma, mas se vier, lembre-se dessa nossa meditação. E se você tiver completamente sem ver nada, a não ser um grande muro na sua frente, não sabe como é que você vai ultrapassar, lembre-se de que Deus age por caminhos muitas vezes inesperados. Lembre-se de que você não está sozinho. Lembre-se de que o Senhor é o mesmo que disse lá em Isaías 43, versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Uma promessa de vitória, irmãos. Uma promessa de que Deus está conosco como estava com Josué. Derrubar uma muralha, uma barreira, é empolgante. Mas há uma condição básica. Quem é que não gosta de ver as barreiras caírem na sua frente? Deus operar milagre na sua vida. Você conseguir alguma coisa que é impossível, não é? Conseguir alguma coisa impossível no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, onde você mora, problema insolúvel e Deus agir. Quem não quer ver isso? Mas para ver isso, há uma condição básica, que é a própria barreira existir. Não tem como ter esse milagre se você não tiver uma barreira na sua frente. Lembre-se disso quando você estiver diante do grande problema, de que para ter um grande milagre, um grande livramento, é preciso ter um grande problema.
E não precisa procurar o grande problema, não. Eles costumam aparecer sozinhos. A aflição pode durar, disse Thomas Watson, mas ela não é eterna. A aflição não é eterna. Por maior que seja, ela não é eterna. Eu sei que todos aqui têm experiência, já viveram situações difíceis, mas passaram. Tudo passa, tudo passa. Então creia que a aflição não é eterna. Vale a pena, disse um outro pensador, ter ficado um pouco no fogo por causa da oportunidade de experimentar e demonstrar o poder e a fidelidade de Deus. Então nós somos provados, não é fácil, mas é uma forma de experimentar a fidelidade de Deus. Queridos irmãos, lembre disso. Se você está na época da bonança, glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas, se tiver diante de você um grande muro intransponível, lembre-se de que ele cai. Uma outra coisa, se a barreira não ruir, tem um outro jeito de passar por ela também. Está lá em Salmo 18, versículo 29. Veja que interessante. A barreira ruir é algo extraordinário. Mas existe uma outra forma de Deus te dar a vitória. Sabe qual é? Salmo 18, 29. Está escrito assim: porque contigo, com Deus, entrei pelo meio de um esquadrão, numa batalha. E com o meu Deus, saltei uma muralha. Deus pode te dar a vitória, tirando o problema, derrubando o problema. E Deus pode te dar a vitória, te dando músculos para saltar o problema. Uma outra historinha também. Vamos colocar o mesmo rapaz das cruzes, né? Que cortou a cruz. Vamos aproveitar ele mesmo. E ele está andando lá na sua estrada. E de repente, na estrada tem uma pedra, uma montanha muito grande de terra. E ele vê, não consegue passar, não tem como ultrapassar. E ele ora. Fecha os olhos fervorosamente, ajoelha e ora. E pede a Deus para que aquela montanha saia da frente. E de repente ele acorda, ele abre seus olhos, ele tem aquela sensação de que sua oração foi ouvida. Quando ele abre os olhos, está lá a montanha de terra no seu caminho. Mas eu tive aquela sensação de que Deus ouviu minha oração. Ele olha do lado, tem uma pá. Uma pá, que você pega um pouquinho de cada vez e vai tirando. Volta à situação da solução mágica. Nós queremos a solução mágica. E às vezes Deus nos dá uma pá. De pouquinho em pouquinho e dá braço, força, músculo espiritual. Para você criar músculo, precisa fazer exercício. E espiritualmente não é diferente. É só exercitando a fé que nós crescemos espiritualmente. Nós queremos a solução. Deus muitas vezes tem para nós um plano superior, mas exige o nosso empenho. Tem uma pá preparada para mim, para você, para a gente ir ficando mais fortinho aí ao longo da nossa caminhada. Queridos irmãos, concluindo então, diria o seguinte, resumindo, para você lembrar pelo menos alguma coisa quando vê uma muralha igual essa aí, da bonita foto, e você lembre o seguinte, que quando tiver uma muralha dessa na frente, você faça a sua parte, porque a sua parte precisa ser feita. Confie em Deus, sem isso não vem a vitória. Dependa de Deus sempre, dependa de Deus. Não se assuste com o adversário, não se assuste com o inimigo. Não importa o quanto ele pareça superior em forças, mas o Senhor Deus dos exércitos está conosco. Você nunca está sozinho. É possível que durante esse processo de olha a muralha, analisa a muralha, como é que eu vou passar, que Deus
Talvez vai experimentar a sua fé. Vai ver se você como é que está a sua fé. É possível que aconteça isso. Durante a luta, como nós acabamos de cantar aqui agora há pouco, dê um brado de vitória, glorifique a Deus, louve a Deus em qualquer circunstância, né? Porque foi isso que aquele povo fez. Eles tinham uma batalha pela frente, uma muralha que era intransponível, mas eles louvaram a Deus, bradaram a Deus. Creia nisso, pois as muralhas hão de cair. As muralhas vão cair. Em nome de Jesus. Amém.